edificar. Deus abençoe o pastor Joel, que nos fez o contato hoje para estarmos aqui, e todos os demais obreiros, as irmãs da sede que estão ali representando nosso pastor presidente, que as boas mãos de Deus possam estar sobre a vida de vocês. João capítulo 3, versículo 16, assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode se assentar, tenha liberdade para adorar a Deus. Meus irmãos, eu costumo dizer que sou aquele tipo de pregador que prega ensinando e ensina pregando, porque toda boa mensagem o pregador tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então eu preciso da sua atenção. O texto que lemos é um texto extremamente conhecido da igreja. Quem é que não conhece João 3,16? João 3,16 entra para a galeria dos textos bíblicos mais conhecidos no mundo, como o Salmo 23, como o Salmo 91 e por fim João 3,16. As nossas Bíblias, nós temos que entender que ela é a revelação de Deus para a humanidade. As nossas Bíblias é o meio pelo qual Deus se revela para nós, seres humanos. As Bíblias que temos em mãos, ela é composta de 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. As nossas Bíblias foi escrita por 40 homens. 40 homens nos escreveu a Bíblia Sagrada. As nossas Bíblias é composta de 1189 capítulos, 31.100 versículos, todos eles inspirados por Deus e aptos para nos corrigir, para nos instruir, para nos ensinar. Esta é a orientação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta ao mesmo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Se a Bíblia, igreja, tivesse um único livro, e este livro fosse o Evangelho de João, já seria suficiente para a evangelização do mundo todo. Se a Bíblia, igreja, tivesse um único capítulo, e este capítulo fosse o capítulo 3 do Evangelho de João, já seria suficiente para a evangelização do mundo todo. Se formos afunilar ainda mais, se a Bíblia tivesse um único versículo, e este versículo fosse João 3,16, já seria suficiente para a evangelização do mundo todo. Se formos nesta noite ser redundante ou recapitular, se a Bíblia tivesse um único livro, e este livro fosse o Evangelho de João, já seria suficiente. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de João, ele é extremamente teológico. O Evangelho de João, ele é didático, doutrinário. O Evangelho de João é composto de 21 capítulos, 879 versículos, 167 perguntas, dividido em duas partes. Este Evangelho, João nos apresenta o Filho de Deus. É do conhecimento de todos que o Evangelho de Mateus apresenta o Rei dos Judeus. O Evangelho de Marcos apresenta o servo sofredor. O Evangelho de Lucas apresenta o homem perfeito, mas o Evangelho de João é o Evangelho do Filho de Deus, e Filho com F maiúsculo, trabalhando a divindade do Cristo. Quem é que não lembra do debate teológico de Jesus com os fariseus? Quando Jesus aos fariseus disse: em verdade
em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. A Bíblia diz que os fariseus pegaram pedras nas mãos para apedrejar Jesus, pensando que Jesus estava blasfemando ao usar o nome de Deus. É do conhecimento de todos que um dos 73 nomes que a Deus é atribuído é Erier, Asher, Erier. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Foi este o nome que Deus deu para Moisés, quando Moisés disse: em qual nome eu irei? Deus disse: você vai usar o meu nome, você vai na força do meu nome. Então, quando Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou, Jesus estava demonstrando a sua divindade. Jesus é o Deus encarnado, e essa expressão aparece 7 vezes no Evangelho de João. Em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10,7, Jesus disse: eu sou a porta. 10,11, ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11,25, o mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem estiver em mim dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então João está nos apresentando o Cristo, ou Deus encarnado. João está nos apresentando o Filho de Deus. Se a Bíblia tivesse um único capítulo, e este capítulo fosse o capítulo 3 do Evangelho de João, já seria suficiente. Por quê, pastor? O capítulo 3 do Evangelho de João apresenta o diálogo de Jesus com Nicodemos. Pastor, quem era Nicodemos? Era um fariseu que compunha o sinédrio judaico. A Bíblia diz que, para não ser visto pela massa, pela multidão, ele foi ter com Jesus à noite, e Jesus ali ensina o mesmo a respeito do novo nascimento. Então, se a Bíblia tivesse um único capítulo, e este capítulo fosse o capítulo 3 do Evangelho de João, já seria suficiente, porque a máxima do capítulo 3 é o que Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não é apto, não pode herdar o reino de Deus. O sinédrio judaico, para quem não sabe, era a assembleia de juízes que constituía a corte legislativa de Israel. O sinédrio judaico era composto de 71 cadeiras. Então era 24 sacerdotes, 24 escribas, 24 mais 24, 48. 21 ancião, 48 mais 21, 69. Um sumo sacerdote que na época era Caifás, 69 mais 1, 70. Uma cadeira vazia que representava Moisés. Nicodemos era judeu, Nicodemos era fariseu, Nicodemos era membro do sinédrio judaico, a maior posição da época. Nicodemos exercia a maior ocupação da época. Só que perceba que Nicodemos não conhecia a respeito do novo nascimento. Podia ter a posição que tinha, só não era salvo, porque salvação não é mérito humano, salvação não é obras humanas. Paulo disse à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 2 versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de homens, é dom de Deus, não vem das obras,
para que ninguém se glorie nela. Se a Bíblia tivesse um único versículo, e este versículo fosse João 3,16, já seria suficiente. Por quê, pastor? João 3,16 é o textual da Bíblia. João 3,16 é a espinha dorsal da soteriologia. João 3,16 é o alfabeto da graça. João 3,16 é a miniatura do Evangelho. O poeta disse: se é para falar de amor, então vamos falar de João 3,16. Richard Baxter, um dos maiores pregadores puritanos, ele disse assim: se pregarmos somente João 3,16 às pessoas, teremos pregado tudo às pessoas. Um repórter veio e perguntou para Billy Graham: Billy Graham, defina Deus em uma frase. É possível? Billy Graham respondeu: é impossível colocar tudo sobre Deus em uma frase, mas a sumária de tudo que eu sei sobre Deus é que o amor me amou. Então, se formos esmiuçar João 3,16, iremos perceber que em cada palavra de João 3,16 existe uma lição. Porque a maior explicação, Deus, o maior ser, amor, o maior sentimento, o mundo, o maior propósito, de tal maneira, a maior intensidade que deu, a maior dádiva, o seu Filho unigênito, o maior sacrifício para que todos que nele crêem, a maior condição, não pereça, a maior segurança, mas tenha a maior condição, a vida eterna, a maior promessa. A maior promessa do Evangelho não é te dar um carro, uma casa de 37 suítes que você se perde dentro dela. O maior propósito do Evangelho não são bênçãos palpáveis e visíveis. A maior promessa do Evangelho é a vida eterna. E foi por este motivo que Jesus veio. João 3, 16 e 17. No 17 está escrito assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, para devolver o microfone, nós sabemos perfeitamente que o homem se perde no jardim. É o primeiro homem, Adão, que vai dar legalidade para o pecado entrar. A Bíblia diz que aconteceu 3 coisas. Número 1, Adão foi expulso do jardim tão conhecido como paraíso. Número 2, a terra passou a produzir espinhos, e é o mesmo espinho que vai ferir Cristo lá na frente, lá no Calvário, por causa do pecado do primeiro homem. Terceiro, a intimidade e comunhão que Adão tinha com Deus, diz o texto, não eu, todos os dias foi quebrada, foi rompida, porque Isaías capítulo 59 nos ensina que pecado e iniquidade faz separação entre Deus e o homem. O homem estava afastado de Deus, o homem estava distante de Deus. E olha qual era a condição do homem: nós éramos devedor, Lucas 7,42, éramos filhos da ira, Efésios 2,3, estávamos mortos em pecados e delitos, Efésios 2,5, éramos inimigos de Deus. Essa era a condição do homem, inimigo de Deus, Colossenses 1,21, separados de Deus, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem estava destituído da glória de Deus, mas a maior bênção do Evangelho é que o amor nos amou. A maior dádiva que o homem pode receber é que o amor nos amou. 1 João 3,16 está escrito: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. Romanos 5,8 está escrito: porque Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não nos amou, Deus não nos amou diante de nossas obras de justiça. Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós nos lambuzávamos no pecado.
nossos atos eram de iniquidade, quando nossa mentalidade era pecaminosa. Foi nesse estado que Deus amou a humanidade, e por isso Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário. E eu termino aqui, é lá no alto da cruz que está escrito o amor de Deus, pregado o amor de Deus. Ninguém merecia estar aqui, todos nós éramos dignos do inferno, mas na eternidade a conversa do Pai com o Filho foi essa: se sacrifício de animais não te agrada, prepara-me um corpo, porque no início do livro está escrito a meu respeito. É Jesus pedindo para o Pai me dar um corpo que eu vou descer, e se eu descer eu salvo a humanidade. Eu não sei se você pega isso daqui, mas eu vou profetizar. Em Atos 20, 28 o sangue nos comprou. Em Apocalipse 1, 25 o sangue nos lavou dos nossos pecados. Em 1 João 7 o sangue nos purificou. Em Romanos 5, 9 o sangue nos justificou. Em Hebreus 13, 9 o sangue nos santificou. Em Mateus 26, 28 através do sangue temos uma aliança eterna com Deus. João 6,54 através do sangue de Jesus iremos herdar a vida eterna. E Apocalipse 12, 11 está escrito que iremos vencer por causa do sangue de Jesus. Eu não vou vencer por minha força própria, eu não vou vencer diante de minha habilidade e capacidade. O que me faz vencedor é o sangue de Jesus. Não sei se você tem mão para levantar, mas se você tem mão para levantar, adore o Cristo da cruz, adore o Cristo do madeiro, adore o Cristo do Calvário. Isso, só você que tem um coração grato. Você não merecia estar aqui, nós não merecemos este ambiente, mas Jesus decidiu ir lá fora, pegar a gente caído no pecado, nos limpar, nos dar banho no sangue do Cordeiro. E onde nós estamos assentados na presença de Deus, glorificando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que tem uma profecia para quem tem mão para levantar. Eu vim lá da minha casa te dizer: o mesmo sangue que te alcançou vai alcançar tua casa, vai alcançar esse teu corpo para família da profecia. Eu vim te dizer que todas as promessas feitas não cairão por terra. Se tem alguém batizado no Espírito, levante uma das mãos. Levante uma das mãos. Só você que tem línguas estranhas. Só você que tem glória a Deus. Só você que tem a te deixar orar. Só por 30 segundos eu já levanto o microfone. Mas começa a encher essa casa de glória. Isso. Manda a glória pra cima, que Ele manda a glória na tua vida. Manda a glória pro alto, que Ele manda a glória aqui esta noite. O céu já está aberto aqui na Devalinhos. E Deus está dizendo para quem? Eu te coloco de pé. Os que curvam e caem, mas nós estamos de pé. Isso, coloque de pé glorificando, se coloque de pé enaltecendo o nome dele. Isso, sabe a tua boca, vai. Só você que tem glória a Deus. O amor te amou quando você não merecia. Nós merecemos a rejeição, mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos abraçar. Ele decidiu nos dar uma oportunidade de estar aqui. Não é meritocracia, não é mérito próprio, é vontade divina, é propósito do céu. Nós estamos aqui porque Ele apontou o dedo indicador e disse: eu quero você. Independente das suas falhas, das suas limitações, eu te quero. Colossenses 2,14 está escrito que Ele riscou a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Eu vou esmiuçar isso daqui para devolver o microfone. Ele riscou a cédula no grego é manuscrito de dívida. Mano de mão,
escrito de escritura. Todo homem que comprava algo de maneira parcelada, na época não tinha cartão de crédito. A Casas Bahia para fazer em 36 vezes. Quando o homem comprava, o nome era escrito na cédula, a cédula cravada na entrada da cidade, aonde a pessoa morava. Ali estava o nome dos devedores. Quando este homem terminava de quitar a dívida, era carimbado, ou era o carimbo ou era o anel, escrito detesta, dívida paga, dívida consumada. Pode estar usando isso daqui de maneira espiritual ou pegando algo normal na época para espiritualizar e nos trazer lições. Ele riscou a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Olha o que Paulo diz. Ele tirou do nosso meio. A cédula era contra nós, de alguma maneira. Ele tirou do nosso meio, está escrito, cravou na cruz. Ele expôs principado e potestade publicamente ao ridículo. E o texto diz, triunfou diante do adversário. Se o diabo tinha legalidade para apontar o homem, hoje já não tem mais porquê. O sangue comprou.